Este é o canal Química da Hora. Sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e dê um joinha. Vamos começar a aula. Distribuição eletrônica. Na tabela periódica, temos o símbolo do elemento químico, o nome do elemento químico, o número atômico, representado pela letra Z, e a massa atômica, representado pela letra A. O número atômico é sempre o menor dos dois. O número atômico, Z, é igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Utilizaremos o número atômico para fazer a distribuição eletrônica dos elétrons. Tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia. Utilizaremos esta tabela para fazer a distribuição eletrônica dos elétrons. O número representa o nível, a letra representa o subnível, que é o tipo de orbital, o movimento que os elétrons fazem, e o número que está acima da letra representa o número máximo de elétrons no subnível. O orbital S, ele é esférico e cabem até 2 elétrons nele. O orbital P tem esse formato. No eixo Y cabem 2 elétrons. No eixo X cabem mais 2 elétrons. E no eixo Z cabem mais 2 elétrons. Então os elétrons vão fazer esse movimento. Então o orbital P cabem até 6 elétrons. O orbital D cabem até 10 elétrons e o orbital F, 14 elétrons. Exemplos. Na, sódio, número atômico 11. Então, o sódio tem 11 elétrons, nós utilizaremos a tabela de Linus Pauling, em ordem crescente de energia, para fazer a distribuição desses 11 elétrons. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s, o S vai até 2, mas nós só precisamos de 1 para totalizar 11 elétrons. Então vai ficar 3s1. Primeira camada, temos 2 elétrons. Então, primeira camada, ou camada K, 2 elétrons. Segunda camada, totaliza 6 e 2, 8 elétrons. Então, na segunda camada, ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, 1 elétron. Então, terceira camada, ou camada M, 1 elétron. Esta é a camada de valência, que é a última camada. Subnível mais energético é este aqui. Cl, cloro, número atômico 17. Então vamos distribuir os 17 elétrons. Utilizaremos a tabela de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, o p vai até 6, mas para 17 só faltam 5, então vai ficar 3p, 5. Então, 2, 4, 10, 12, com 5, 17. Portanto, na primeira camada, que é a camada K, temos 2 elétrons. Na segunda camada, temos 6 e 2, 8 elétrons. Então, na segunda camada, ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, 2 e 5 dá 7. Então, na terceira camada, ou camada M, temos 7 elétrons. Esta é a camada de valência, que é a última camada. E o 3p5 é o subnível mais energético. Ar, argônio, número atômico 18, portanto 18 elétrons. Vamos utilizar a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia e distribuir os 18 elétrons.
Portanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Para 18, faltam 6, que é o que cabe no subnível P, 6 elétrons. Portanto, 2 com 2, 4, 6, 10, 2, 12, com 6, 18. Distribuímos os 18 elétrons. Primeira camada é a camada K, 2 elétrons. Segunda camada, 6 com 2, dá 8. Segunda camada ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, 6 e 2, 8. Terceira camada ou camada M, 8 elétrons. Esta é a camada de valência, a última camada. E 3p6 é o subnível mais energético. Ca, cálcio. Número atômico 20. Portanto, 20 elétrons. Então, vamos utilizar a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia e distribuir os 20 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s. 2. 2, 2, 4, com 6, 10, 12, 18, com 2, 20. Portanto, na primeira camada, tem 2 elétrons. Primeira camada ou camada K, 2 elétrons. Segunda camada, 6 e 2, 8. Então, segunda camada ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, 6 e 2, 8. Terceira camada ou camada M, 8 elétrons. E a quarta camada, 2 elétrons. Camada 4 ou N, igual a 2 elétrons. AS, arsênio. Número atômico 33. Portanto, 33 elétrons. Vamos utilizar a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia e distribuir os 33 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p3. O P cabe até 6, mas para 33 faltava só 3. Portanto, primeira camada, 2 elétrons. Primeira camada ou camada K, 2 elétrons. Segunda camada, 6 e 2, 8. Então, na segunda camada ou camada L, temos 8 elétrons. Terceira camada, 10 com 6 e 2 dá 18. Portanto, a terceira camada ou camada M, 18 elétrons. Quarta camada, 3 e 2, 5. Então, na quarta camada ou camada N, 5 elétrons. Esta é a camada de valência, a última camada. 4p3 é o subnível mais energético. Br, bromo. Número atômico 35, portanto 35 elétrons. Vamos usar a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia e distribuir os 35 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. O P vai até 6, mas para 35 elétrons só faltava 5. Portanto, primeira camada ou camada L, 2 elétrons. Segunda camada, 6 e 2, 8 elétrons. Segunda camada ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, 10 mais 6 mais 2 dá 18 elétrons. Então, terceira camada ou camada M, 18 elétrons. Quarta camada, 5 e 2, 7. Portanto, na quarta camada ou camada N, 7 elétrons.
Esta é a camada de valência, a última camada. E 4p5 é o subnível mais energético. Rb, rubídio, número atômico 37, portanto 37 elétrons. Vamos utilizar a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia e distribuir os 37 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s, o s vai até 2, mas para dar 37 elétrons, faltava um só. Portanto, primeira camada, 2 elétrons. Primeira camada ou camada K, 2 elétrons. Segunda camada, 6 e 2, 8. Segunda camada ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, terceira camada, terceira camada. 10 mais 6 mais 2, 18. Terceira ou camada M, 18 elétrons. Quarta camada, 6 e 2, 8. Então, quarta camada ou camada N, 8 elétrons. E a quinta camada, 1 elétron. Quinta camada ou camada O, 1 elétron. Portanto, é a camada de valência, que é a última camada. 5s1 é o subnível mais energético. Iodo, número atômico 53, portanto, 53 elétrons. Vamos utilizar a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia e distribuir os 53 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p. Para 53 elétrons, falta apenas 5. O P cabe até 6, mas só vamos utilizar 5 para ter os 53 elétrons. Portanto, primeira camada, que é a camada K, tem 2 elétrons. Segunda camada, 6 e 2, 8 elétrons. Então, segunda camada ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, terceira camada. 10 mais 6 mais 2, 18 elétrons. Portanto, terceira camada ou camada M, 18 elétrons. Quarta camada, quarta camada. 10 mais 6 mais 2, 18 elétrons. Quarta camada ou camada N, 18 elétrons. Quinta camada, 5 com 2, 7 elétrons. Então, a quinta camada ou camada O, 7 elétrons. Esta é a camada de valência, que é a última camada. E 5p5 é o subnível mais energético. Ba, bário, número atômico 56, portanto 56 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, utilizando a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia, vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s. Para 56, faltam 2. Então, 6s2. Portanto, primeira camada, camada K, 2 elétrons. Segunda camada, 6 e 2, 8. Segunda camada ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, terceira camada. 10 mais 6 mais 2, 18 elétrons. Terceira camada ou camada M, 18 elétrons. Quarta camada. 10 mais 6 mais 2, 18. Então, quarta camada ou camada N, 18 elétrons. Quinta camada, 6 e 2, 8. Quinta camada ou camada O, 8 elétrons.
E a sexta camada, 2 elétrons. Sexta camada, ou camada P, 2 elétrons. Esta é a camada de valência, a última camada. E 6s2 é o subnível mais energético. Pb, chumbo, número atômico 82, portanto 82 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, utilizando a tabela de Linus-Pauling em ordem crescente de energia, vamos ter um S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p. Bom, somando todos os valores, para 82 faltam 2. Então, o P cabe até 6, mas só vamos precisar de 2. Portanto, primeira camada, camada K, 2 elétrons. Segunda camada, 6 e 2, 8. Então, segunda camada ou camada L, 8 elétrons. Terceira camada, 10 mais 6 mais 2, 18 elétrons. Terceira camada ou camada M, 18 elétrons. Quarta camada, 14 mais 10 mais 6 mais 2, dá 32. Portanto, quarta camada ou camada N igual a 32 elétrons. Quinta camada, 10 mais 6 mais 2, 18. Portanto, quinta camada ou camada O, 18 elétrons. Sexta camada, 2 e 2, 4. Sexta camada ou camada P, 4 elétrons. Esta é a camada de valência, a última camada. E 6p2 é o subnível mais energético. Um bom estudo e espero ter ajudado. Eu sou o professor Adilson e este é o canal Química da Hora.